Estamos de volta. Vamos continuar com a nossa conversa sobre os veículos de investimento. Vou passar a palavra de novo para Dan, para ver os últimos pensamentos dele sobre isso. John, uma coisa que você mencionou um pouco rapidamente, mas que parece que é interessante a gente voltar, é essa questão de escolha de fundo mútuo versus ETF e index, né? Índice, fundo índice. Eu particularmente gosto disso porque eu tenho um benchmark que é claro, né? que é os diferentes benchmarks que, por exemplo, a Bolsa ou o mercado oferece, que são calculados passivamente. Então, eu posso comparar claramente com o benchmark. E o ETF, para mim, é interessante, porque, como você falou, é um custo muito mais baixo. Então, eu posso replicar, por exemplo, um índice qualquer com o ETF, que em geral ele já está oferecido, e ele acaba sendo mais barato até do que um fundo índice, um fundo mútuo índice, que já é mais barato também, em geral, porque não é ativamente administrado, é passivamente administrado. Talvez seja importante explicar um pouco a diferença básica de um ETF e um fundo mútuo dentro daquilo que você também já mencionou. As pessoas devem se lembrar que o ETF ele é comercializado na Bolsa como uma ação. Ele é traded like a stock, enquanto que o fundo mútuo não é. No passado, o preço, o net asset value de um fundo mútuo, às vezes demorava até 3 dias para você descobrir. Você dava ordem de venda no dia 1 e você ia saber quando foi vendido, por quanto foi vendido só no dia 3. Hoje em dia é muito mais rápido. Talvez em parte pelo fato que você tem a alternativa de colocar o seu dinheiro no ETF, que você sabe quanto você vai vender o seu ETF naquele momento, no momento que você botar ele na bolsa para ser vendido, desde que exista alguém que queira comprar por aquele preço, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que os nossos ouvintes deveriam prestar atenção e talvez até manter esse processo de diversificação nessa ideia. Será que eu compro só ETF? Será que eu compro só fundos mútuos? Será que eu compro ambos? E diversifico assim. Eu acho que isso é uma coisa interessante na parte de ações. Também tem na parte de ações, pelo menos aqui nos Estados Unidos, talvez bem mais do que no Brasil, porque a Bolsa no Brasil é bem menor do que a Bolsa dos Estados Unidos. Você tem diferentes especializações dos fundos ou dos ETFs. Small caps, medium caps, large caps, né? Tudo isso daí, a capitalização do tamanho das empresas, é importante, assim como também tem as diferentes indústrias especializadas no mercado de ação, que vale a pena se diversificar nisso também. De novo, a fórmula básica é a mesma, diversificação, custo mais baixo e, de preferência, menos impostos que os ETFs de índices oferecem para o investidor. Desculpa. A questão agora é se os ETFs, mesmo fundos mútuos, têm a mesma ponderação que você quer, né? Então, você pode fazer a ponderação, você pega um ETF de petróleo, né? Vamos dizer, ou short treasuries, o que é muito específico. Então, você pondera o seu investimento através da sua escolha. Mas se você pegar, vamos dizer, um ETF da Ibovespa, que é o IWZ, né? O IWZ, o Bovespa é um lugar estranho, né? Porque não reflete muito bem a economia brasileira, é preponderantemente companhias que atuam em commodities, está crescendo a parte de imóveis, né? E tem os e atuais companhias estatais. Então, se você quer dominado por essas coisas, você poderia ponderar um pouco melhor comprando ação individual, porque não reflete muito bem ainda, tá melhorando durante os anos, mas ainda, mesmo com o novo mercado, não reflete muito bem a economia brasileira, ou, vamos dizer, minhas preferências em termos de investir. Eu investi em EWZ só para ver que e aí você tem também a taxa de câmbio dentro aí. Mas você tem razão, mas você tem que também ser realmente
condizente, quais são as ponderações implícitas ou explícitas. E você colocou uma coisa muito importante em termos dos fundos mútuos. Assim, quando tem diferença entre o preço e o net asset value. Porque você tem uns que são traded também, e às vezes tem uma divergência muito grande. Eu tenho clientes que queriam invadir, queriam quebrar, porque não fazia sentido. O preço era muito menor que o preço dos ativos que estão embaixo. Então, realmente, o ETF deu uma maneira de diversificar e dar mais liquidez para o mercado, realmente. Eu acho que você levantou 2 pontos importantes aqui, né? Um é no caso da Bolsa do Brasil, a preponderância do que de fato são empresas estatais, né? Quer dizer, isso daí sempre foi assim. A Petrobras, por exemplo, sim. Petrobras e Vale eram as empresas que dominavam o Ibovespa, né? Só que uma das coisas que eu penso sempre é, se você tem um índice cujo o ETF ou o fundo mútuo deva replicar o índice, então, para mim, o benchmark é muito claro. Se o índice é composto só pela Petrobras, tudo bem, eu posso comprar só a ação da Petrobras. Mas eu também posso comprar um índice que vai ser só da Petrobras. O que for mais barato é o que mais me interessa, né? Sim. Esse ponto, o segundo ponto que você levantou, é um ponto interessante, que isso aconteceu comigo no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, depois de muitos anos aqui, e acabei tendo essa experiência, que eu comprei um fundo índice, justamente com a mesma ideia, e o fundo índice estava indo pior do que o índice. E aí eu liguei para o administrador e disse: que diabo é isso? Eu não te pedi para administrar as ações, eu te pedi para fazer igual o índice. Quer dizer, não pode ser pior do que o índice, mas você não vai ser muito pior do que o índice, você também não espera que você seja muito melhor do que o índice. E a questão aqui é que as pessoas têm que se lembrar também que o fundo mútuo, diferentemente do ETF, ele tem algumas obrigações, se eu não me engano, inclusive de regulamentação. Então, por exemplo, eles têm que ter cash, tem que ter efetivo para cobrir posições. Então, ele tem que ter uma percentagem do investimento em efetivo, que, aliás, é uma ideia que todo mundo devia ter. Quer dizer, uma percentagem do seu dinheiro, da sua poupança, deveria ser em alta liquidez, de até 3 anos dos seus gastos. Não é isso? Porque isso faz parte do seu portfólio. Sim. Agora, eu tinha me esquecido disso. Um ETF, você não tem essa necessidade. E também tem a questão de tem vários fundos mútuos e tem que ter um rating mínimo. Em termos, se é um AAA, você tem que ter 2 dos 3 rating agencies no AAA. Eu acho que, para mim, a utilidade dos rating agencies, para mim, é muito baixa. Especialmente depois que eles viraram quase reguladores depois do Basel II. E por quê? Que você vê aqui, o Brasil era investment grade por um tempo, né? Aí só as pessoas que acharam que iam estar abaixo de investment grade em certo ponto de tempo, meus clientes, né, venderam antes da coisa. Mas quando o evento acontece, o que acontece? Os fundos mútuos têm que vender os ativos brasileiros, que eles não podem reter coisa abaixo do investment grade no portfólio deles. Então, às vezes, essas agências de rating agravam a volatilidade em termos dos ativos aí embaixo. E também tem outros problemas, especialmente no lado corporativo. Tem esse problema de capture, né? E vimos isso várias vezes, especialmente em emergentes. Então, ETF não tem esse problema. Você vê a ponderação que vai simular não tem esses problemas também. Mas ainda temos problemas regulatórios. Temos o Basel III agora sendo negociado. Tem coisa não muito. O Basel III já passou. Mas tem outras partes do Basel III de capitalização. Mas, por exemplo, no meu trabalho do banco, no último trabalho do banco que eu tive, grande parte desse negócio, do nosso negócio, era oferecer garantias, especialmente para questões de soberanos, exatamente por a questão de Basel III. Quer dizer, um banco internacional, ele quer ter uma exposição que seja AAA para satisfazer o seu soberano. Aquele produto que eles chamam de Capital Optimization é uma grande jogada em cima
desse tipo de problema, de um problema de regulação. Não, e dar esse poder para os rating agents foi um grande erro. Não reverteram. Eu não acho que rating agents estão sempre certas ou estão sempre erradas. Eu acho que isso daí é, como eu disse, é um jogo do futuro. Então é muito difícil você prever exatamente. Mas agora, o fato é o seguinte, é que Basel III, apesar de ser guidelines, né, não é obrigatório, os bancos centrais e reguladores de bancos, eles prestam atenção. Eles querem compliance com isso. E se eles querem compliance com isso, você vai ter uma diversificação de risco no seu portfólio internacional como um banco internacional. Estou falando mais sobre o lado de bancos do que no lado das agências. Quando tive a crise de 2008... Eu estive no Brasil, economista-chefe do Itaú, e o economista-chefe do Bradesco veio para mim, John, em outubro de 2008. E ele pediu para escrever um paper sobre como vai ser o mercado financeiro internacional do futuro. E depois eu disse, Otávio, você não tem um pedido para mim um pouco mais difícil que isso, por favor? Mas o grande problema... dessa coisa, colocando nos rating agencies, os bancos que realmente têm mais informação sobre os tomadores de empréstimos que os rating agencies acabaram de fazer a sua própria avaliação de risco. Correto. Eu não acho, quer dizer, eu não sou... eu, na minha história, quando eu estava falando isso, de 2013 a 2019, 2018, eu passei muito tempo em várias situações indo contra rating agents. Em termos de não estão de acordo com o rating. E o Brasil acho que é um bom exemplo sobre isso. Sim. E o mercado basicamente não estava particularmente alinhado com o rating agents. Não, geralmente não é. E o que acontece é que todo mundo tem que fazer o seu dever de casa. Exatamente. E tem que ver a sua exposição. A verdade é essa, o rating agent está lá para dar a informação. Né? Agora, eu concordo contigo que em 2008 aquilo ali foi um conflict of interest absurdo. Mas também é uma maneira de esconder. Essa coisa de risk rating. Esse é o nome risk do conflict of interest. Deixa os bancos decidirem quanto por isso que é um mínimo de capital e deixa para lá. É por isso que é um conflito de interesse. Você não precisa risk rating contra Portugal, Grécia, nem nada, porque estavam parte da União, quase União Europeia, não era muito inteligente essa parte. Sim, mas é por isso que é um conflito de interesse. Né? Quando você põe os dois juntos, sem ter um regulador, eles podem enganar o mercado de uma forma como, na minha visão, aconteceu. E pior foi que foi utilizado dinheiro da sociedade para tirar eles do buraco. Podemos conversar sobre isso para o resto do tempo. Mas é um outro podcast. Isso é um outro podcast. E uma outra coisa que ainda estão definindo, e tem essa push, especialmente Krosner, que é um governador do sistema Fed, que diz, vamos ter uma capitalização mínima a todos os bancos, esquece essa coisa de risk rating. Eu estou completamente... Faz mais simples, que mais complicado... Os bancos podem esconder, podem fazer o jogado com as coisas, né? E parece que você estava no mesmo lugar lá no Banco Mundial. Mas vamos falar mais sobre diversificação em outras maneiras. Temos diversificação geográfica. Mas, desculpa, John, antes acho que convém, que a gente falou da diversificação na parte de ações, né? Talvez a gente queira conversar um pouco da parte de bonds, né? E aí antes de falar da questão geográfica, né? Mas isso também é geográfico, né? Também é geográfico. Então, você tem um mercado de bônus, soberanos e cooperativos. A base de todos os sistemas financeiros são os bônus do governo, especialmente aqui nos Estados Unidos. Né? E se você tem $1 no seu bolso, esse é um bônus do Federal Reserve, lastreado à situação fiscal do Tesouro. Então, a base do sistema financeiro aqui são a dívida dos governos, aí você vê. Mesma coisa no resto do mundo. E você tem vários mercados de bônus que desenvolveram, eu atuei sempre mais na renda fixa do que na renda variável, e isso também evoluiu. Cabe a pena, se você me permite interromper, eu acho que vale a pena lembrar também que o mercado de dívida, o mercado de bônus,
é significativamente maior do que o mercado de ações. Sim. Se eu não me engano, é o dobro do mercado de ações, pelo menos, e é o quê? 3 vezes o PIB americano? Sim. Não é, e também o mercado de crédito puro é maior que os dos bônus. Por que é isso? É por isso que os bancos ainda dominam, porque eles têm mais informação. O mercado de bônus e também o mercado acionário pegam carona com os bancos. Por quê? Eles estão lá comprando e vendendo papel, tem rating agencies, tem pesquisa dos bancos, mas o banco pode, se ele tem um devedor, ele pode ir tomar café com o cara todo dia. E se precisar, dar uma inspeção nos livros e tudo isso. Tem uma piada, já especialmente usado durante a crise da dívida da América Latina nos anos 80, que se eu tenho uma dívida pequena, é o meu problema. Se eu tenho uma dívida grande, é o problema do banco. E realmente é por isso que eu critiquei a parte do Basel, porque mudar dos bancos realmente se fizeram. Teve problemas lá que eles tinham, mas colocar isso nas mãos de uma agência que não tem a informação que os bancos têm sobre os seus ativos, não faz sentido nenhum. E é verdade. E você vê que se você não vai saber tudo sobre a companhia, você compra ação, especialmente se você é um pequeno investidor. Mas se um banco diz, nós temos um compromisso de dar um letter de crédito para essa companhia de $2 bilhões, o que vai acontecer com a ação? Vai subir. E a mesma coisa, os preços dos bônus vão subir também. Então, realmente, são integrados. Agora, o mundo é mais integrado. As medidas de integração não refletem isso, mas é mais integrado que era. E o mercado de bônus é o maior de todos. Mas o mercado, em termos de financiamento e investimento, são os bancos. E emissão de ações não é a maneira principal de financiar investimento. Imagine, você está aqui, ou no Brasil, você abre seu novo fintech, e o Brasil está bem à frente de todo mundo. Depois que a reforma do Temer, em termos de trabalho, o Brasil é o campeão do mundo de novos startups do mundo. Como que você vai se financiar? Você vai fazer um IPO no mercado? Não, você vai pegar o seu cartão de crédito e usar o cartão de crédito para começar. E depois você reestrutura para uma reestrutura de capital mais barato do que isso. Então, o mercado acionário é mais um mercado de controle em vez de financiamento. Por quê? Porque como é que o gerente, que não é completamente visto pela a pessoa que retém ações, mesmo diretores, como que se disciplina? Se a companhia não vai mal, a ação não vai muito bem e vai ter alguém para comprar. Se alguém compra a companhia, o gerente vai estar sem emprego. Então, o mercado acionário é mais para disciplinar os gerentes, em vez de ser uma fonte primária. Tivemos, de vez em quando, você tem uma fonte primária de financiamento de investimento, mas geralmente para reestruturar. Então, em termos de investimento, se você é um pequeno investidor, você tem que olhar realmente quem são os donos e também como atuam os gerentes. Você pode deixar a votação como proxy, etc., mas realmente isso vai além. Quando você compra uma ação, você tem que ir além do que está subindo embaixo. Realmente, ser um momento, um noise trader, não é bom até que não é, né? Então, vou deixar você comentar sobre isso. Não, quer dizer, eu estou até focado agora no mercado de renda fixa. Sim, mas eu vou voltar. Você voltou para o mercado de renda variável, mas me parece que é interessante nessa discussão de renda fixa indicar que você tem realmente bônus indexados a diversas coisas. No Brasil, a gente está acostumado bastante às letras do Tesouro indexado à inflação, indexado ao dólar. Você tem fundos que são montados a partir destes, né? Nos Estados Unidos, talvez pela inflação baixa de muito tempo, as pessoas esqueceram do TIPS, que é o Treasury Inflation Protected Securities, né, que o Tesouro Americano oferece, e tem fundos
para isso também, e tem fundos que investem no mundo inteiro nesse grande mercado, que é o mercado de renda fixa, que é o maior mercado de investimento no mundo. De fato, eu até brinco com os meus alunos dizendo, eu posso indexar um fundo para praticamente qualquer coisa que eu quiser. Inclusive, uma das ideias que eu tenho é isso, indexar a temas ambientais, por exemplo, que a gente depois pode conversar um pouco mais se você quiser. Mas me parece que você também tem uma diversidade grande no mercado de renda fixa, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Europa, que te permite a fazer essa ideia original, que é a diversificação do seu portfólio, minimizar os seus custos e minimizar ao máximo o quanto você paga de imposto em cima desses investimentos. Tem 5 partes do mercado de renda fixa mundial. O primeiro é os mercados domésticos. Que o Brasil realmente foi o primeiro país da América Latina que realmente teve um mercado de bônus doméstico, com o lançamento da RTN vinculada ao IGPM, o IGP, da Fundação Getúlio Vargas, indexação que o Brasil custou para sair, mas realmente eu acho que é mais passivo do que as pessoas pensaram. Outros são bônus emitidos em outro país, bônus estrangeiros. Você tem eurobônus, que isso cresceu durante os 70, depois 80, e vários soberanos e cooperativos do mundo inteiro emitem bônus no mercado de eurobônus, mas não é sempre em termos de Europa. E também, geralmente, você pode escolher a moeda de denominação nessas coisas. E, finalmente, você tem bônus globais, que são emitidos domesticamente, dependendo das regras de capital e também externo. Geralmente, os governos que emitem esses bônus. Você tem várias maneiras de entrar. Qual é o mercado de bônus? Qual é a taxa de juros num bônus? E, geralmente, você dá aula de portfólio, né? Tem um prêmio, um spread em cima de o que achamos que é o bônus que não tem risco, pelo menos de solvência, que geralmente é usado o Tesouro Americano. Então, se você tem que pagar com o emissor desse bônus mais que o Tesouro Americano, você está compensando quem compra para o risco de calote. Então, você pode pegar o spread e calcular a probabilidade de calote no termo do bônus implícito. E também temos vários mercados redundantes para se assegurar sobre isso. O primeiro é repo. Você pode vender seus bônus para recompra depois, para ficar short por um tempo, mas você pode hedgear, você ganha um pouco mais no cash que você está aguardando quando você vende para outra pessoa, mas ainda você tem direito aos juros do bônus. Geralmente a pessoa compra isso achando que vai vender, depois vai para baixo o bônus. Repo é realmente o grande mercado, é maior que o mercado de bônus, que você tem velocidade dos bônus, e é através dos bancos. Os bancos, dependendo de onde estão na posição de bônus e liquidez, usam isso para gerar liquidez dos bônus e também faz através dos clientes. No Brasil tem o interbancário, que é exatamente a mesma coisa, né? E depois desenvolver outra coisa que é redundante. Você pode fazer qualquer coisa disso aí com repo, ou mesmo tomando empréstimo e dando empréstimo, que é o CDS, Credit Default Swaps. E aí os quotes do Credit Default Swaps são feitos em termos do spread em cima de treasuries. Então é muito fácil tirar a probabilidade implícita de calote. Eu fiz esses cálculos para o CDS do Brasil. Aqui em algum lugar. É aqui, ó. Então, tem 3 componentes desse cálculo, né? O que é um CDS? CDS é: eu tenho um bônus soberano e eu quero hedgear a minha posição. E o Dan quer tomar esse risco. Então, ele vende para mim um CDS sobre esse bônus
eu pago para ele um spread, que geralmente a arbitragem coloca os dois juntos, não necessariamente, para ele assegurar se o meu bônus é calotado, eu tenho que entregar esse bônus para a Dan, e ele me paga o principal integral. Então, seria 100, né? E se eu não tenho esse bônus mais, né? Eu vou ter que comprar no mercado. Então, geralmente, quando olhamos o preço disso, pegamos o cheapest to deliver, que é o bônus mais barato, não tem que ter exatamente a mesma duração. Mas esse spread te dá, é fácil calcular a probabilidade implícita para um calote durante a gestão vamos dizer, o termo da CDS. O mais comum, os 5 anos. Então, esse cálculo é baseado quanto você acha que vai recuperar. Geralmente assumimos 25%. Geralmente não vai o preço de um bônus de 100 não vai muito mais embaixo de 25%. Só no caso de calote, mesmo assim, você tem pessoas que compram esses bônus mesmo não sendo pagos os juros, né? E também essa é o spread. Então, o spread do Brasil agora, o CDS do Brasil, está tradando ontem 125,4 pontos base, que significa o spread do Brasil é 1,26% em cima do Tesouro Americano, que é baixo de 5 anos. Então, a probabilidade implícita do Brasil fazer a calote na dívida externa em 5 anos é 8%. Isso é alto? Eu acho que é alto para mim. Independe da política fiscal nem nada. O Brasil tem tantas reservas, eles vão pagar isso sim. Sim, a situação está mudando. Mas ainda tem Você pouco para ganhar. Da dívida externa. Da dívida externa. Okay? A Argentina, no outro lado, que tem muito mais upside, está pagando 1.330 pontos base acima do Tesouro, que é 10,4%, em cima do Tesouro Americano. O Tesouro Americano de 5 anos está pagando 4,5%, mais ou menos. Então, você ganha 14%, 15% protegendo esses bônus. E, para mim, isso é ainda muito alto. Isso encolheu de 4 mil, em cima que teve a probabilidade implícita com o resgate de 25%, de 99%. Agora caiu, a probabilidade implícita caiu para 50%. Mas ainda isso é muito alto. Só se você acha que o FMI vai parar de renovar os créditos para o Banco Central. O que você acha que o FMI vai fazer? Eu acho que eles vão renovar. Já renovaram um mês atrás. E a situação argentina vai ser melhor no futuro. O FMI tem um grave problema na Argentina, porque é o problema que você citou de quando você deve $1.000 para o banco, o problema é seu, e quando você deve 10 milhões de dólares para o banco, o problema é do banco. O FMI tem exatamente esse problema com a Argentina. Mas isso é um repeated game, um jogo de várias etapas, né? A Argentina estava pior do que estava nos últimos 4 anos. Mas a Argentina, de fato, nos últimos 25 anos, eles tiveram 4 defaults? Depende, você conta. Você não pode default quando você está em default. Give or take. Mas teve 2001, depois 2004, uns 3. Ou seja, acho que dá para prever que, como diz um amigo argentino, economista nosso, que se você compra a dívida argentina, o problema é seu. Sim, mas tudo bem. Pode ser um lixo, né, que fede. E vamos dizer que coloca perfume e não fede tanto, você vende para o preço de lixo que não fede. Isso tem um grande ganho nessa coisa, né? Então, mas essa é uma maneira de se jogar em termos de renda fixa, e o mercado é muito grande, como se diz. E novamente, você tem, quer dizer, para o investidor médio que não trabalha num banco ou numa agência de seguro, etc.,
e que de fato não vai fazer todos esses cálculos e todas essas elaborações, você tem fundos e ETFs que te permitem ter uma diversificação em renda fixa também no mercado internacional. Quer dizer, eu acho que um dos maiores fundos do mundo, se eu não me engano, é o Vanguard de World Bonds, né? Exato. Também Barclays tem. Eles compraram o Lehman. O Lehman Ag era o... E você pode comprar uma cota desse fundo e ter uma diversificação bastante grande. É interessante ver até a distribuição do fundo, porque, claro, a maioria dos países são países do G8 e tal, mas você tem diversos outros países, inclusive países emergentes em desenvolvimento. Quer dizer, no momento que o país emite um bond no mercado internacional, ele pode estar nesse fundo. Não dividir o mundo. Isso também é mais para renda fixa, agora, que é maior. Desculpa. Se você me permite, só uma coisa aqui. Sim, claro. Porque aí eu também me lembrei de um outro grande erro que eu fiz na minha vida, que não foi ter comprado o bônus de 10 anos de Portugal em 2012, né? Quando o prêmio de risco de Portugal estava mais ou menos uns 10%, acima ou uns 8% acima do bond alemão, mas que eu não acreditava que especialmente com uma intervenção da Comunidade Europeia, FMI e Banco Central Europeu, Portugal iria default, né? Uhum. Mas aí, no caso, é interessante também chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo, é que nesse caso de Portugal, por exemplo, a gente calcula o risco de prêmio numa mesma moeda. Então, você não tem um risco de desvalorização cambial. Existem outros. Se você compra, por exemplo, um bônus mexicano ou um bônus brasileiro, você tem um risco cambial aí, que você tem moedas diferentes. Então, talvez é uma coisa que as pessoas também têm que levar em conta e que o fundo, se você compra um fundo que investe, leva em conta e tem que fazer o hedging em relação a essas diferentes moedas. Você também pode comprar os Global Bonds e os Eurobonds em dólar. Dólar, né? Ou euro, também pode fazer. Então, aí você pode ver a diferença implícita em termos de... Correto. Outras coisas não são calote, mas em termos de restrição de movimento de capital. Vamos dividir agora a geografia. Temos 3 regiões gerais do mundo, que uma é que os países já desenvolvidos, ou os emergentes, e depois você tem os de fronteira. E a Argentina, o que se diz, ele pipoca entre fronteira e emergente. E temos também benchmarks para cada um dos tipos de ativo. Então, os emergentes, essas designações são estranhos, não realmente empatem muito mais com os países, né? Então, como o Brasil é emergente, os países asiáticos mais avançados, não contando China, que eram emergentes, eles são emergentes, mas o Polônia é emergente, mas é considerado nessas classificações. E você tem outros que realmente são emergentes, depois da fronteira, Ruanda, outras coisas assim. Então você tem, e todos emitem bônus. Todos emitem bônus e a ponderação é através da capitalização dos bônus para cada país. E em termos dos índices, então vou te mencionar vários que mencionou já, mas tem Bank of America, esse é o mais acessível para a pessoa física. O Bloomberg and Barclays, esse era o velho Lehman Aggregate, que eu trabalhei nessa parte quando estive na Lehman. Eu trabalhei 2 vezes, eu sou masoquista. E eu não sei o que vai acontecer com o Credit Suisse, o índice do Credit Suisse, e tem o S&P. Para emergentes, tem internacionais, que o mais comum é MB+, da JP Morgan. E também você tem o do Citi, que é mais acessível à pessoa física,
e o Bloomberg Barclays Agg, que também é bem feito. Se você, dependendo do seu acesso, você pode criar o seu próprio benchmark. Se você tem, isso é um pouco fora do universo para pessoa física, mas geralmente os fundos agora faz tempo que eles criam o seu próprio benchmark e publicam, especialmente os fundos mútuos. Os de renda variável vem principalmente Morgan Stanley, o MSCI, né? Então você tem vários aqui também de emergentes e em desenvolvimento. E fronteira, não vi especificamente um índice para um país de fronteira. Geralmente já estão em default em termos de bônus. Então, geralmente, isso não inclui bônus que estão em default. Então, essa é a designação. Que são os países que assignamos como desenvolvidos. Não vou, tem lista aqui, não vou a lista inteira, né? Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Alemanha, Grécia ainda é considerado developed, mesmo fazendo calote. Estados Unidos, Reino Unido. Esse é um exemplo que eu ia falar que realmente altamente questionável, mas... Não é. Por que Grécia... Mas ainda essa vem do MSCI, que o Morgan Stanley em termos... Mas isso eu acho em geral é baseado se é Part 1 ou Part 2 no Banco Mundial FMI. Também. E também lá mudou, essa é uma discussão de politically correct, né? Que antigo, quando era... Mas eu acho que a Grécia continuou sendo Part 1. Não, eu estou falando sobre esse termo. Emerging markets era less developed country, antes disso era developed. Então, você tem uns que graduaram de emergente. E chama middle income. Né? Não fala sobre as graduações. Não, mas aí é diferente, né? Você tem, eu acho que aí é uma divisão mais interessante, que é o high middle income, low middle income. E esses países, a maioria hoje em dia acessa o mercado internacional de bônus, né? E aí você tem aqueles outros que efetivamente é high income, né? Sim. Que acho que um exemplo clássico é a Coreia do Sul, que durante anos, desde 48, era um país até mais pobre que o Sri Lanka, por exemplo, em 48, e hoje em dia é um país desenvolvido. Sim. Né? Então, é claramente um país que graduou dessa categoria. Em frente do Brasil, né? Que nos anos 60 eram empatados nas 60. Passou o Brasil, e de fato, se você for ver PIB per capita, etc., em PVP, a China... já passou o Brasil uns bons $5 mil per capita, né? Quer dizer, mas ainda é difícil achar isso. Que o Brasil precisa começar a acordar, porque nessa corrida de cavalos os outros continuam indo para frente. A gente não pode dormir no ponto. E Estados Unidos tem uma renda per capita em 56, 55 mil, alguma coisa assim, mediana. Eu não estou ajustando para a inflação, correntes, mas você mencionou uma coisa que deveríamos mencionar também. E os bônus locais, denominados na moeda local, em comparação aos bônus em dólares, tem um risco cambial. E também esse risco cambial também contamina a parte soberana, o risco soberano. Né? John, eu acho que isso daí, as pessoas que estão ouvindo a gente, acho que as pessoas deviam ter... em mente, basicamente, onde é que elas têm os gastos dela, né? Então, por exemplo, se eu moro no Brasil, tenho todos os gastos em reais, recebo em real, eu estou mais preocupado com o que a dívida pública em real faz do que a dívida externa, por exemplo. Né? Acho que, até um certo ponto, passou aquela época que a gente tinha, da década de 90... 80, onde que taxa de câmbio era importante para a política monetária, né, como âncora monetária, e as pessoas até compravam dólar cash. Eu fiz isso, né? Eu tenho um amigo meu que fez isso, uma mala? se esqueceu do dólar cash que tinha e o dólar cash acabou sendo atacado por cupim. E 15 mil, e o governo americano ressarciu ele em 15 mil
E cupins brasileiros ficaram muito felizes que comeram uns $15 mil do meu amigo. Mas eu acho que acho que o mercado financeiro no Brasil, especialmente, desenvolveu já muito ao ponto que as pessoas não precisam mais guardar dólar embaixo do colchão por uma questão de risco financeiro, ou risco de política do governo. Então, você tem outros instrumentos que te oferecem isso barato o suficiente, sem que você tenha que se preocupar com esse tipo de coisa. Além disso, acho que isso é importante. Você mencionou que no teu caso você tem passivos no Brasil, portanto você tem ativos no Brasil também, você tem gastos em real e você tem ativos em real, né? Você tem o mesmo nos Estados Unidos em dólar, certo? E no Brasil o dólar nunca era muito predominante, só depois do plano Collor, quando eles... Não, o dólar era predominante na década de 80 inteira e até o real, de fato, e até, eu diria, em 98, que isso eu estava lá. E foi uma grande jogada, foi aproveitar a renda fixa daquela época, que pagava quanto? 50% de juros real, mas sabendo que a âncora cambial poderia mudar, e mudou. Mas as pessoas não ficaram com cash, como o argentino faz, por exemplo, ou coloca o dinheiro no Uruguai. Sim, mas de fato eu me lembro muito bem, eu na fila do banco em 98, fazendo o quê? Trocando dinheiro real para dólar, legalmente, porque eu achava que haveria uma desvalorização, uma depreciação da moeda, e que houve em 99. Quer dizer, e foi brutal. Foi brutal aquele negócio. Isso daí mas aquela foi clássica. E teve muitos bancos que foram à falência por causa disso, porque não tomaram a posição correta. Sim. E tem uns que ganharam. E tem outros que ganharam, como sempre existe, porque é assim que funciona o mercado. A maioria dos bancos ganharam com essa flutuação, mas eu estive num banco que perdeu dinheiro. Então... E eu disse, como é que você fez isso? Não vou falar, porque eles realmente fizeram... Foi para lá depois que aconteceu isso. Então, Mas a taxa de câmbio é muito importante e você tem toda a razão. Você pode redear suas posições, seu passivo e ativo. Não é perfeito, os swaps não são perfeitos. Você pode também, se você tiver ativos offshore, é uma maneira de redear a sua posição. E se os alunos aqui estão nos vários países, você provavelmente se diversifica assim. Cambialmente, claro. E só uma coisa, e depois vamos fazer um break, depois vamos passar para a inflação e política monetária. Eu morei no Canadá e trabalhei com clientes canadenses. E sempre eu quero saber a sua previsão básica para o CAD real, que é o cross, o pior e o melhor. Então eu fiz o dólar real. Eu tenho um modelo que é ruim, mas é menos que ruim de todos os outros. E quando tem um desvio da estimativa de equilíbrio muito grande, é muito bom em termos de fazer dinheiro. Mas é como fazer cirurgia com um machete. Todos os modelos de câmbio são ruins, de previsão de... Mas esse é um pouco menos ruim e dá para usar se você coloca um erro gigantesco. Mas lá... Eu depois deixei o dólar CAD, dólar canadense, com o economista dos Estados Unidos e Canadá. E depois eu fiz o cross. Eram todos exatamente a mesma coisa. Eram exatamente a mesma previsão. Por quê? Porque os choques comuns do Canadá e do Brasil naquela época era petróleo e também minério de ferro. E os dois são muito grandes em termos de mineração. E o CAD era um hedge natural para uma posição em real. Meus clientes, os fundos de pensão lá são meio avançados, né? Eles compram supermercados, shopping center, tudo isso. E eu disse, eu sempre perguntamos, porque fazíamos esse negócio, você faz um hedge contra o real? Eu disse, não. Tomamos o risco cambial inteiro, porque não tinha risco cambial. Vamos parar você tem alguma coisa para... Não, eu não tenho. É interessante isso. Não, eu fiquei chocado, mas vamos fazer outro break em 5 minutos e voltamos para falar sobre política monetária e inflação. Ok.